Muito bem, gente, começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia. É claro, gente, olha, lição nova, com a lição Contexto Bíblico com o tema Mensagens, a Verdade de Deus para nossos dias, para hoje. Nós terminamos uma temporada incrível agora há pouco, estamos iniciando mais uma jornada de estudo da Bíblia. A gente fica muito feliz de poder saber que você está aí com a gente, por estar compartilhando esse material, por estar acompanhando, assistindo, tirando dúvidas, ou quem sabe aprendendo alguma coisa com o nosso bate-papo aqui. Esperamos que ele seja, ou continue sendo um instrumento aí que motive você a estudar a Bíblia, a você que acompanha ou dirige uma classe da Escola Sabatina Jovem, seja um recurso a mais aí, além de tudo que nós já temos, para que você continue aprendendo, estudando e, mais importante de tudo, motivando outros a estudar a Bíblia Sagrada. A gente sabe que Deus sempre teve uma mensagem para cada tempo, Deus sempre teve uma verdade para cada tempo, uma verdade presente. E se estamos vivendo nos últimos dias como está na Bíblia, muito, seguramente Deus tem uma mensagem também para esse tempo. E é importante que a gente compreenda e entenda essa mensagem especial de Deus para esses dias. Temos aqui um cenário novo, produção nova, tempo, gente, anjo, tem balancinha aqui para você parar para pensar no tema que a gente vai conversar um pouco aí em breve. Jovem Adventista, tá vendo aqui, ó? Qual é a mensagem que Deus quer que você dê para este mundo, que você abrace envia para esse mundo e abrace nesse tempo, no tempo que estamos vivendo agora, no tempo do fim. E eu queria desafiar você a ficar ligado aí, atento, porque temos convidados especiais, gente, que estão aqui para iniciar essa temporada incrível. Gente estudada, hein, pessoal? Olha, gente, tá tudo anotado aqui, já vi aqui as lições deles aqui, vai ser top demais. Eu tenho a alegria de receber hoje aqui, olha, gente, o currículo do homem é extenso, hein? Ele é cantor, só o que eu contei aqui, ó, cantor, poeta, ele é músico, compositor, escritor, pastor e também líder de jovens e de música para todo o estado de São Paulo, um amigo querido, casado com Melina. Se tivesse até palmas, não dá para pedir palmas, né? Bem-vindo, pastor Cândido, muito bem-vindo ao podcast No Contexto, obrigado mais uma vez pelo esforço que está aqui com a gente, tá? Valeu, Fabrício. Obrigado pelo convite, meu amigo. É sempre bom participar. Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu estou participando com vocês aqui. Cativa já aí. No Contexto, me chama que eu venho. E é sempre muito bom. Quando não estou aqui participando, estou também em casa ouvindo e compartilhando a bênção que é esse podcast, viu? Legal. Deus abençoe, parabéns pela iniciativa e obrigado mais uma vez pelo convite. Agora, temos outros convidados especiais, né? Rapaz, a gente sabia que, se tivesse convidado não tinha dado certo, né, gente? São contemporâneos aí, sim, viu? Eu queria Hoje eu vou só assistir, viu? Olha, a gente estudou juntos, em especial a gente fez uma pós em missiologia urbana, a gente estudou junto lá em Londrina. Meu amigo pastor Alexandre de Moraes, ele já tem 13 anos de ministério. Alexandre o quê? Alexandre de Moraes, meu pai, esse abençoado por Deus. Ele tem 13 anos de ministério, casado com a Rejane, tem 2 filhinhos também, o Daniel e a Beatriz, e é pastor aqui no distrito do Mandaqui, aqui na PL, e é um parceiro do coração, estudioso, e vai garantir tudo aqui para nós no podcast em termos de conteúdo. Bem-vindo, meu amigo, tamo junto. Uma batata que a gente já jogou, né? Um dos nomes mais famosos da atualidade. Eu estudei aos pés do Cândido. Que legal, hein? Cândido, e aí, beleza? Certo, meu amigo. Fabrício, estamos também com a Érica aqui. Ela é esposa do pastor Fábio. Trabalha aí há 7 anos no ministério, na área agora de publicações. Ministério que começou a nossa igreja e que vai terminar a obra, vai terminar a mensagem. Amém. Muito obrigada, viu? E eu quero apresentar o pastor Fabrício, olha aí, que é um grande amigo nosso, departamental dos jovens, música e comunicação. Muita coisa, hein? E o dono desse podcast. Somos sacerdotes. E marido... Quem manda aqui não sou eu. Não, e o melhor, marido da minha amiga Aline, queridíssima, um beijo, Aline, e pai do Fabricinho, que está estudando um pouquinho longe, a gente está com saudade. E que se tiver juízo, tá lá no IABC ouvindo o podcast. Com certeza. Obrigado, Érica, muito obrigado por ter vindo aqui, tá? Por ter aceitado o convite aí. Prazer. Representando aí o nosso amigo pastor Fábio Rodrigues, que a gente tem um carinho muito especial, casal muito querido pra gente aqui, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Obrigada. Érica também aí é nossa secretária para de publicações, né? Lá na PL. Tem feito um lindo trabalho aí com os jovens aqui que têm sonhado em estudar, em fazer aí um
uma história linda com Jesus, né? É verdade, inclusive os jovens que estão ouvindo a gente, aproveitem para seguir o nosso Instagram. Reportagem APL. Aê! Todos na missão. Legal, bom demais estar com vocês aqui, obrigado, tá? Eu também queria mandar um abraço especial pro pessoal que nos acompanha em casa aí. Nós temos nosso Instagram, nosso perfil, Jovens Adventistas APL. Você pode acompanhar ali também aí os bastidores, os que vão participar em cada episódio, os recortes da semana, acompanhar cada ponto para que você aí aproveite ao máximo o conteúdo do nosso podcast. Você também pode acompanhar o nosso canal do YouTube lá, Paulista Leste. Você pode acompanhar esse material também em áudios, em vídeo, sempre liberado aí no início da semana, para que você já estude a semana toda, seja um suporte a mais também. Mas se você preferir em áudio, também você pode buscar na sua plataforma de áudio preferida. Procure lá por No Contexto Podcast, você vai encontrar esse material. Compartilhe o máximo que você puder, porque vem coisa linda, gente, nesse trimestre agora, nessa temporada do nosso podcast No Contexto. Eu queria começar esse momento agora pedindo a Érica que nos abençoe agora, que peça a bênção de Deus para que esse momento seja um momento especial, que Deus nos ilumine para que a gente estude e compreenda o tema dessa semana. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais da sua palavra. Que neste momento o Senhor venha abençoar e também nos glorificar e nos abrir os olhos para todas as palavras e todos os ensinamentos que o Senhor quer nos dar. Tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Érica, mais uma vez aí pela oração. Bom, a gente queria começar, gente, olha, tem tudo a ver com a semana especial que tem pela frente, né? Olha que brincadeira, gente. O tema da primeiro episódio da nossa temporada é Jesus vence, Satanás perde. Simples assim, viu? Eu acho que a gente pudesse resumir aí em uma pequena frase o recado de Daniel, o recado de João no Apocalipse é: Jesus vence, Satanás perde. É o maior spoiler que poderia ter, né? É verdade, viu? Eu queria até mandar um abraço aqui para os nossos irmãos e amigos lá da igreja do Jordanésia, lá. Nós estamos lá com o projeto Ano em Missão. Vamos iniciar essa semana agora aí, na Semana Santa, uma semana especial que a igreja separa para que a gente possa exaltar a Cristo, levantar a Cristo, falar do seu amor, do sacrifício, do verdadeiro evangelho eterno. E eu sei que vai ser uma bênção. Eu quero mandar um abraço para os jovens lá da igreja de Jordanésia e também do distrito do Polvilho. E até queria aqui dizer a vocês que teremos uma semana incrível de muitas decisões. Voltando ao tema. Um abraço para eles também, porque eu já fui pastor lá. Olha Saudades aí. Ô, pastor Fabrício, eu posso mandar um abraço pessoal lá de São Mateus? Olha aí. Porque eu vou estar também fazendo a Semana Santa daqui uns dias, né? Vai começar já. Lá no distrito de São Mateus, na Igreja Central, pastor Marcos, toda a juventude, vai ser bênção. Jesus venceu. Aí, top demais, Muito hein? legal. Vamos lá, gente. O tema da semana, Jesus vence, Satanás perde. Eu queria ler o que está aqui. O capítulo, você leu o capítulo todo, você já deve estar começando a semana, leia em casa, releia, escreva. É importante você ler o capítulo todo. Eu vou destacar aqui um momento especial em que a Bíblia relata uma guerra. Houve uma guerra no céu, uma peleja no céu. Capítulo 12, versículo 7 até o 9, é registrado o seguinte, é o texto base para o tema dessa semana. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, a gente começa aqui a ter um panorama geral desse grande conflito entre o bem e o mal. É muito interessante, né? Porque o dragão, ele persegue a mulher, né? A gente começa a ver isso no início do capítulo, e ele persegue uma mulher que está por dar uma luz, tenta matar aquele bebê, e a gente entende isso como uma perseguição direta a Jesus, não é? E aí se estende um pouco mais, aí ele não consegue matar o bebê, ele tenta agora matar a mulher que foge para o deserto, né? Pega ali simbolicamente umas asas, foge rapidamente, né? Tenta destruir a mulher, também não consegue. Aí vem agora uma pausa. João volta agora lá para o início do conflito, lá para o céu, e diz quando começou, e também já declara que ele perdeu também, e aí depois volta para dizer que Satanás agora vai tentar perseguir os remanescentes, né? Ou aqueles que são a continuação de Jesus e da mulher, aquele grupo que vai estar de pé quando o Senhor Jesus voltar, antes, né, antes da sua volta. E é interessante porque a gente percebe esse panorama geral aqui, esse texto dá um vislumbre para nós, já de cara, né? Não teve na Bíblia
Isso aqui é uma lição muito top em toda a Bíblia, mas especial no Apocalipse, né? Não teve um momento, nem no céu ou aqui, que o diabo venceu. Yes. E essa notícia ela tem que ser compartilhada, né? E gente? nunca haverá. E nunca haverá, né? Nunca Por haverá. sinal, eu queria até pedir a vocês aí que a gente vai estar... Quem está acompanhando em casa aí ou no vídeo vai estar acompanhando a tirinha também aqui na sua tela, né? Mas a gente está com a nossa lição aqui. Eu queria que vocês me dessem aqui qual é a impressão que vocês têm. Tem uma telinha aqui muito comum para todos nós, né? Hoje, comum no dia a dia. Eu queria ouvir a impressão de vocês. Então a gente bate o olho aqui, que eu acho mais top nesse momento aqui, que cada um tem uma impressão diferente. Mas a gente tenta dizer, já esgotou, mas todo mundo vai ter um olhar diferente. Qual é a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? Um de cada vez para não causar tumulto, tá, gente? É um Twitter, né? A gente tem aqui, eu achei muito legal a ideia do anjo, o personagem aqui é o anjo protetor, e eu acho legal ele usando essa imagem que é comum hoje. Pessoal, o tema da lição aqui, Jesus vence, Satanás pede, segue o fio, e aí ele contextualiza, né? Então é como se fosse um resumo do que a gente vai estudar essa semana, ou que a lição traz pra gente. Esse anjo aqui dá um resumo através de tweets, vamos dizer assim, do que a gente vai estudar. Achei muito legal o formato que eles colocaram, e essa é a mensagem mais importante que a gente poderia compartilhar. E o que me chamou a atenção nessa tirinha é uma ideia de que nossa rede social, as formas que a gente tem de comunicação, a gente deve também comunicar essa que é a maior verdade que nós temos, né? Curtir, comentar e compartilhar. É verdade, verdade, boa. É isso aí. Mais alguém aí, qual é a impressão que vocês tiveram de cara aí com a tirinha da semana? Que a palavra é a que passa a mensagem. E o Twitter é a rede social da palavra. Ainda que curtinho, né? Ainda que é curtinho, que é um tweet, mas é para lembrar que a verdade vem pela palavra. E a gente tem que lembrar de se conectar com Deus através da palavra. Interessante, né? Sim. A verdade da palavra de Deus, né? Comunicada, ela vai abrir o coração das pessoas para essa grande realidade, essa grande verdade, né? De que, de fato, embora a situação seja grave, né? Ele teve aqui, olha, a situação era tão grave que Deus precisou nascer, viver e morrer na terra, mas ressuscitou para vencê-lo diante do universo, né? Como é legal a gente poder saber que essa verdade, ela vai encontrar eco no coração de alguém, né? Porque, de fato, é uma verdade que vai trazer muita esperança pra gente, né? Ela traz segurança pra gente. O mal não vai ter a última palavra. E aí, Érica? Vamos lá agora, hein? Qual foi a impressão que você teve aí? Eu acho que o anjo protetor aqui na tirinha, né? Ele tá usando os meios de comunicação mais recentes que nós temos. Então, é uma responsabilidade que nós temos de utilizar estes meios para propagar realmente as verdadeiras mensagens, né? Assim como ele colocou aqui. E aí vão ter os comentários, vão ter os likes. E é sobre isso, né? Legal, bem interessante. Cada um faz uma leitura, né? Ellen White, nessa escritura cristã, diz que os grandes meios de comunicação foram inventados e permitidos na invenção deles por direção de Deus, ou inspiração de Deus, para que a mensagem saísse, né? Sendo pregada e divulgada em alto e bom som sobre todo o planeta Terra. E aí, né? já fica o primeiro apelo aqui, né? Como é que o jovem tá usando a rede social dele, né? Para compartilhar o pra quê, né? Tá curtindo o quê, né? Só tem 2 caminhos, né? Verdade. Que mensagem que as pessoas leem quando elas têm contato, né, com a nossa rede social. É isso aí. Jesus venceu, Satanás perdeu, ou ao contrário, depende do que eu compartilho. É verdade. Mas enfim, vamos agora para a parte do contexto. O tempo tá correndo, hein, gente? O tema é muito top e eu queria pedir a ajuda dele, gente. Nosso especialista em contexto bíblico aqui, viu? Em menor número. Em menor número. E aí, Alexandre? Que recado a gente mas a encontra voz aqui? do povo não é a voz de Deus? A maioria vence. A maioria? E aí? O que é que mais está sendo falado? É esse tipo de mensagem aqui ou são outras mensagens, né? Mas e aí, a minoria? Vai vencer ou não vai? A realidade é que em Apocalipse capítulo 12, verso 4, diz lá que foi a minoria no céu, né? Só que infelizmente a gente não vive no céu, a gente vive na terra. E aí na terra, a maioria, infelizmente, segue a ele. A esse rei usurpador. Uhum. E aí... Dragão enganador. O dragão, né? O sedutor de toda a humanidade. Então, infelizmente, no céu foi a minoria, mas aqui a realidade que a gente não pode fugir é que é a maioria. É o exército dele.
Tem um sermão que eu prego no distrito que a minha esposa sempre puxa a orelha, né? Falando, o título do sermão é Somos Todos Filhos de Deus? Tem uma mentira propagada por aí que fala que todo mundo é filho de Deus. Mas será mesmo? Será mesmo que todo mundo é filho de Deus? Será que a Bíblia fala que todo mundo é filho de Deus? Então o Apocalipse, ele demonstra ali, de maneira clara, que há dois grupos. E nem todos são filhos de Deus. Agora, o bonito do livro é que a minoria vence. O exército é menor. Nós somos em menor números. Mas vamos vencer. Porque nós temos um general que sempre venceu todas as batalhas. Do céu, na terra e para o futuro também. E o grande desafio é estar do lado de quem vai vencer, né? A gente percebe essa descrição histórica, né? Porque alguns pensam, a maioria vence, né? Sempre vence, é impossível reverter, né? Tem vários exemplos na lição aqui, né? Não tem um autor desse livro aqui que você gosta muito, o tema que você disse aqui agora há pouco para mim, mas é interessante, né? Porque vários momentos na história... Como que é o nome do livro mesmo aí, Fabrício? Eu vou traduzir para você, tá? Em menor número, relatos incríveis, as mais surpreendentes viradas no campo de batalha da história. Mas aqui, é engraçado, né? Como encontramos vários momentos na história em que o exército em menor número virou, né? Aníbal, a gente encontra aqui Alexandre o Grande, a gente percebe isso. A gente pode lembrar também da Guerra de Independência Norte-Americana, que foi um milagre. Guilherme Miller até se converteu naquela experiência, porque eles estavam enfrentando o poderoso Império Inglês, e os Estados Unidos naquela época, uma nascente, né, nação, e eles conseguiram vencer aquela guerra lá. E é engraçado, falei, teve um insight, né, e cara, só pode ser algo divino, só né? Intervenção. Porque normalmente eu deveria ter morrido também, né? Então, é verdade, né? Nem sempre essa pegada de, é do lado da maioria, então vou estar seguro, vou estar certo, e o Apocalipse deixa claro que não. Mesmo às vezes, nas situações que está descrita na Bíblia, a gente sendo às vezes a minoria, o importante é ao lado daquele que vai vencer, que é Jesus, né? Então você que está aí na casa, aí no seu colega, nos seus colegas de faculdade e tal, cuidado com essa pegada de ficar só ao lado da maioria, cuidado para ter o apreço de toda a popularidade que ela pode te oferecer, cuidado, porque esse papo de dizer que a maioria sempre vence é tudo papo furado. É como aquela frase lá, né? O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado vai continuar errado, mesmo que a maioria, mesmo que todos estejam fazendo. É isso. Então, é estar do lado certo, é o lado da vitória, né? Que é o lado de Deus. E aí, dona Érica, houve batalha no céu, que nós encontramos aqui no texto, né? Houve guerra no céu, houve peleja no céu. Você poderia dar uma descrição aí geral pra gente sobre do que se trata essa batalha? Por quê? O que estava em jogo? Que acusações foram feitas? Como a gente pode compreender e ter uma noção clara, ou cada vez mais clara, sobre essa batalha que começou lá? Parece que tá em outro lugar agora, né? Pois é, aqui em Apocalipse 12, 7 e 9, descreve, então, esse conflito, né, entre o bem e o mal. E um ponto que eu queria destacar aqui é a neutralidade. Até os anjos tiveram que escolher o seu lado, né? E nós vemos aqui na lição, se a gente lê ela toda, a gente percebe que a gente precisa escolher um lado. A gente não pode ficar neutro. E eu compreendo, assim, a neutralidade talvez seja a nossa zona de conforto, né? A gente tá ali... Ou se enganar, achar que tem, né? Exatamente. Que tem essa neutralidade, né? A gente ali tá confortável e tá tudo bem. Então, sair da neutralidade exige um esforço, exige algo a mais. E por isso que é tão difícil, né? Muitas vezes. E aqui tem uma parte muito interessante que fala assim, a vitória de Cristo sobre o inimigo está completa, mas o grande conflito ainda não acabou. Ou seja, Cristo já fez a sua parte, agora falta a gente fazer a nossa. E a nossa é escolher, né? Escolher que lado que nós vamos ficar. E permanecer nesse lado. Alguém tem mais um comentário aqui? A neutralidade já é uma escolha. Boa! A neutralidade já é uma escolha. Ficar na zona de conforto já é uma escolha. É verdade. Entendeu? Que, por sinal, estar lá de Cristo sempre vai ser contrário. Martin Luther King falava que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, a neutralidade já é uma escolha, não tem essa. E Jesus, quando esteve aqui, disse claramente, né? Quem não é comigo é contra mim, né? É. Quem não se junta, comigo, se espalha. Se espalha. Que desafio, hein? Já de cara começamos a temporada aqui pensando na realidade. Há uma batalha no céu, há um lado vencedor, há um lado derrotado, já de cara. E Deus espera que a gente tome uma decisão, né?
a decisão de escolher de que lado a gente quer estar. Eu vou até soltar uma pergunta. Você queria comentar já? Não, eu ia só lembrar aquela história que é conhecida, né? Do muro. Aquela história do muro. Eu acho que é muito legal. Essa parte da lição me fez lembrar disso. A história do camarada lá em cima do muro. Como o pastor Alexandre falou, não tem campo neutro. Então, a ilustração criada, falando do camarada que estava em cima do muro. Aí ele olhou para um lado e viu lá um pessoal chamando por ele, dizendo o nome dele, vem para esse lado, vem. Ele começou a olhar e percebeu que devia ser anjo, pela roupa, pelo jeito de falar. Uau, deve ser anjo. E eles estavam chamando, vem para o nosso lado, aqui é o lado do bem, tal. Aí, por curiosidade, ele falou, se desse lado tem anjo, deixa eu olhar o outro lado. E do outro lado ele viu uma figura sentado, lendo um jornal, não estava nem aí para ele. Ele falou, se aquilo é anjo desse lado, do outro lado deve ser o diabo, né? Ele falou, você é o diabo? Eu falei, sou eu. E você não vai me chamar, não? Do outro lado tem um monte de anjo me chamando para ficar lá com eles, para ir pro bem e tal. Você não vai me chamar pro seu lado, não? Eu falei, eu não. O muro já é meu. Então, isso aí. O que o pastor Alexandre falou, não decidir já é uma decisão. Estar no muro já é escolher um dos lados, né? Porque uma das maiores obras de Satanás é justamente esconder o grande conflito. Principalmente aqui no Ocidente. Sim. Aqui no Ocidente ele esconde o grande conflito. Então ele se apresenta como uma pessoa boa, tem gente até que gosta de segui-lo, que ele é iluminado, que vai trazer sabedoria, fama, riqueza, tal. Então não existe neutralidade, na verdade, a neutralidade é dele. E ele se esconde, ele seduz, né? É isso aí, gente. Então você está percebendo aí que não há neutralidade, não há como você deixar de tomar uma decisão. O grande conflito começou, ainda não terminou, começou no céu. Mas há tempo, acho que a parte mais legal desse momento aqui é saber que há tempo da gente escolher de que lado a gente quer estar. E nossas atitudes revelam isso, né? Nossa postura, como a gente vive nas redes sociais, como a gente vive no dia a dia, não é? Independente do que a gente faz da vida, a gente está fazendo escolhas, né? E a gente sabe que... E a escolha tem custo, né? Custo e consequências. É isso aí. Vamos lá, gente, na parte de comente aqui. Eu quero agora pedir ajuda aqui do pastor Cândido. Só que há um afunilamento, né? Porque diz que o dragão veio, o dragão representa Satanás, sedutor, a serpente e tal, e diz que ele perseguiu a mulher, tentou matar um menino, que era Jesus, a mulher, e depois também os descendentes, ou os remanescentes daquela mulher, os filhos daquela mulher. Como é que se deu essa perseguição? É interessante, pastor Fabrício. Eu estava olhando para a nossa lição desse trimestre e uma curiosidade para mim é que ela foi escrita pelo pastor Mark Finley, um dos grandes evangelistas da história da igreja, já pregou nos 4 cantos desse globo e certamente a pedido da igreja adventista no mundo, ele escreveu essa lição para nos despertar sobre, como você falou no começo, essa verdade presente. A gente fala, né? A mensagem do advento a todo mundo é minha geração, isso está nos nossos ideais do Ministério Jovem, mas e qual é a mensagem para o nosso tempo? Então a lição, ela traz uma lente de aproximação para a gente olhar para a nossa história, para a nossa identidade. A Igreja Adventista não surgiu de uma briga de uma denominação antiga, a Igreja Adventista não surgiu construída em cima de um carisma, de uma personalidade do passado. A Igreja Adventista não surgiu por uma ideia da escritora Ellen White, embora ela estivesse nesse grupo de pioneiros, de estudiosos da Bíblia, não foi baseado no dom profético concedido a ela que a Igreja Adventista foi formada. A Igreja Adventista tem como base a profecia bíblica. O dom profético concedido a Ellen White, ele foi usado especialmente para comprovação das buscas de madrugadas, de noites em claro, daqueles homens e mulheres piedosos do passado. E aqui a lição, ela já convida nesse primeiro episódio aqui a gente a olhar para a nossa história, e aí como você falou, essa história da mulher e do remanescente. A palavra que se destaca aqui para mim é perseguição. Satanás não conseguiu matar Jesus, e ele agora vai perseguir a igreja de Deus. Se ele não consegue derrotar o Filho de Deus aqui nessa terra, ele vai atrás, vamos dizer assim, do ponto fraco de um pai vulnerável, né? Que é o filho.
Vocês são pais aqui, eu não tenho filhos ainda, mas pior do que agredir você é alguém tentar agredir o seu filho. E Satanás tentou usar essa cartada suja, depois de ser derrotado por Jesus ou não conseguir vitória sobre Jesus, ele agora vai perseguir os filhos de Deus, a igreja de Deus aqui nessa terra. E a lição descreve esse período de perseguição, Satanás tentando destruir a igreja, tentando corromper a igreja, desvirtuando a igreja, perseguindo aqueles filhos piedosos de Deus que se apegaram a verdades eternas. Um período profético, né, de perseguição. Exatamente, os 1260 anos. E aí é uma linguagem profética que a lição até descreve aqui. Na verdade, o Apocalipse, ele é um livro que ele tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Você ler o Apocalipse desconsiderando ou sem levar em conta a história, a tradição, os símbolos, a herança abraâmica, o Antigo Testamento, você tem uma boa resposta para que pergunta. Então, o pano de fundo, as imagens, são todos do Antigo Testamento. E, claro, através do Antigo Testamento é que a gente tem essa comprovação de alguns símbolos proféticos, né? Especialmente também essa questão de utilizar um dia como sendo um ano. Então, através do Antigo Testamento, a gente comprova isso. A lição até traz aqui, né? Os textos lá de Números 14, Ezequiel 4. Então, esse período histórico, na Idade Média, a Idade Escura, não foi apenas a artimanha do diabo lá no passado. Isso aqui também nos dá um spoiler sobre o que ele vai fazer no futuro. Uma perseguição no futuro para também tentar atingir o que de mais precioso Deus tem nessa terra, que são os seus filhos, né? Ok. Gente, você quer contribuir com mais uma coisa aí? Eu vou destacar algum ponto a mais aqui? Até corrigir, pastor Alexandre, já vai aí também. Vai falando aí. Eu queria destacar um ponto importante aqui, que eu achei legal na lição, né? Houve um período sim de perseguição, né? Tinha uma idade escura, idade média, né? A idade da perseguição, onde teve trevas espirituais, né? A igreja foi perseguida, muitos morreram, né? Enfim, a gente vê isso claramente, a história não deixa de negar isso, né? Um tempo já mencionado em Daniel, ele é repetido agora também aqui no Apocalipse, né? Com uma linguagem diferente, 42 meses, tá? Mas é a mesma coisa, o mesmo período de tempo. Mas o que eu achei legal que a lição destacou, além de identificar esse tempo na história, né? É o fato de saber que em cada ataque, ou para cada ataque, Deus sustentou o seu povo. Sim. Ele protegeu o seu filho, sustentou o seu povo, socorreu a mulher no deserto, que é a igreja. Ajudará ajudou ela no passado, vai guardar e ajudar o seu povo remanescente, que vai permanecer fiel até o final. Então, embora hajam ou tivessem, né, acontecido ataques, e embora a Bíblia já adiante que vai ter de novo, né, a Bíblia garante também de que Deus irá sustentar, irá cuidar e proteger o seu povo. E já tem nos sustentado, né? Com certeza, com certeza. Eu quero só ler aqui um trechinho que eu grifei desse dia. Fidelidade à palavra de Deus ou aceitação dos ensinamentos e imposições eclesiásticas de líderes religiosos da época. Falando aqui do contexto da reforma, né? O embate. E, na verdade, esse embate ele foi desde o começo. Lá no céu, Deus tinha a sua palavra, a sua autoridade, e Lúcifer, ele achou-se iniquidade nele. Essa palavra é muito forte, iniquidade, o iníquo. Jesus falando lá, né? Olha, naquele dia vocês dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome nós curamos, tal. Aí ele vira e fala, ó, afastai-vos de mim, vocês que eu não conheçam, que praticam a iniquidade. Então, iniquidade é você ir vem da palavra anomia, que é sem lei. É aquela pessoa que quer viver sem a lei. Libertinagem. Então, olha só, libertinagem. A pessoa fala, eu aceito Jesus, eu creio que ele morreu na cruz do Calvário para mim, tá? E aí? Não faz nada que ele orienta. E o que isso muda na sua vida? E o que direciona isso na sua vida? Você tem contato com a palavra? Hoje eu estava conversando com um rapaz e falei assim, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Acredito. Você acredita em Deus? Acredito. Você lê a Bíblia? Não leio. Pô, mas você fala que a Bíblia é a palavra de Deus e você não lê a Bíblia? Então, veja, parece simples esse diálogo, mas a pessoa está confessando que ela é iníqua. E eu sou aquele que não vivo a lei. Então, o que determina o remanescente é a fidelidade à palavra.
E homens e mulheres morreram ao longo da história, entregaram a vida por causa da palavra. Igual o pastor Fabrício, pastor Alexandre, Érica, alguém falou outro dia assim, em tom bem-humorado, mas uma coisa que me marcou muito. Falou assim, qual é a diferença entre os fãs de Jesus e os fãs do Harry Potter? Mas claro, tem diferença. Tem, mas a principal diferença é que os fãs do Harry Potter leram o livro. E quantos adventistas, cristãos, jovens, eu sou cristão, mas quantos nunca leram a Bíblia inteira uma vez, né? Contato com a palavra. Então eu achei muito interessante isso que o pastor Alexandre destacou aí. Top demais. E essa perseguição vai girar sempre em torno ou da opressão, né? Da perca da liberdade. Ou fazer com que você banalize ou não abrace a palavra de Deus, né? Até achei interessante aqui, quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando em mim, né? De que maneira você acredita que o grande conflito está acontecendo em sua vida neste exato momento? Por exemplo, eu tenho um horário para orar, né? Tenho horário lá em casa. Cara, se eu entendo um grande conflito, eu vou aproveitar cada oportunidade para orar. O grande conflito para mim começa quando eu abro o olho. Ler ou não ler a Bíblia? Dedicar tempo ou não? Me consagrar a Deus e pedir a unção do Espírito Santo de manhã ou não? Então percebe que ele está permeando toda a nossa vida, todas as ações e cada escolha nós temos que decidir. Não há, alguém já mencionou aqui, né? Não há neutralidade. Eu assisti o documentário do Billy Graham, aí eu lembro de uma cena que ele está dentro do avião lendo a Bíblia. Aí os caras editaram e colocaram assim o diálogo perguntando qual foi o seu maior desafio no ministério. E ele lendo a Bíblia, ele falou assim, ler esse livro todos os dias. Esse é o maior desafio. Porque vai aparecer situações na sua vida, a correria da vida, que vai te afastar desse livro. E passa um dia, 2, 3, uma semana, 2, um mês, 2, e você não percebe. Acordar pela manhã, vou ver meu WhatsApp, minha rede social, eu vou ler a Bíblia. Desafio, hein? Desafio. É isso aí, vamos lá pro... Mas não tem neutralidade, tá? Escolha todo dia de que lado você tem que estar. Vamos lá agora para o momento do hipertexto. Na nossa predição sempre está meio que construído, né? Para dar um modelo para a gente seguir durante toda a temporada, todo o trimestre. A palavra-chave da semana é a palavra lado. Tudo a ver, né? Com a questão de escolha. A lição já deu aqui, certamente, aqui um norte, né? Lado tem que ver com escolha, tem que ver com consequência, tem que ver com hoje, agora, todo dia, entre o bem e entre o mal, não é? E é muito importante que a gente entenda, né? Que o mundo, no final de tudo, antes, durante e no final mais ainda, vai estar polarizado. Entre aqueles que estão lá da palavra e os que não estão, daqueles que estão sempre de Deus e obedecê-lo, e aqueles que seguirão o dragão. Então não tem neutralidade, né? E é importante a gente saber disso. Eu queria que vocês nos ajudassem aí, cada um já escolheu um texto aí que eu sei. Qual é o texto que vocês queriam ler, do nosso conjunto de textos aqui do momento do hipertexto, e que palavra vocês queriam agregar à nossa rede semântica? Começando aqui pelo pastor Alexandre. Qual foi o texto, qual é a palavra, amigão? Daniel 7:25. Beleza. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O destaque que eu faço aqui é santidade, que é o oposto da iniquidade que eu comentei. Né? Porque o ataque é através da palavra, vai proferir palavra. Então é palavra contra palavra. Qual é a palavra que você está seguindo? Né? Qual é o livro do Harry Potter ou é a Bíblia? Entendeu? Então é isso que vai definir se você vive uma vida de santidade. Santidade não tem nada a ver com isolamento, santidade não tem nada a ver com superioridade. Santidade tem a ver com subordinação à palavra, submissão, mesmo que custe tua vida. Top, hein? Eu gostei dessa palavra que o pastor Alexandre colocou, santidade, porque a ideia de santo na Bíblia é separado, né? Assim, não no sentido de isolamento, como ele mencionou, mas é separar para um propósito. E então, quando coloca aqui a palavra lado, é como você escolheu um lado, né? Você está separado numa direção para um propósito. Interessante, gostei. Certa vez eu tinha visto em uma outra lição dos jovens que santos são aqueles que continuam tentando. Uou! Essa eu vou anotar, peraí. Por isso que é colocado, né? O verso 12, o capítulo 14,
de Apocalipse diz que esse grupo vai perseverar. Como é que é né? santo? São aqueles que continuam tentando. É isso aí. Uau! Vou até tuitar, tá bom? Sensacional, hein? Por sinal, Eric, vamos lá. Qual é o texto que você escolheu e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede de Eu escolhi Mateus 16, 24, que diz o seguinte: Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E a palavra é renúncia. Boa! Uau! Porque, muito de bom. acordo com tudo que já foi falado até aqui, se nós não renunciarmos, nós não vamos atingir o foco que a gente quer alcançar. Uhum. Né? Para tudo na vida. Sim, Inclusive para alcançar o céu, né? É isso aí. E você, top, Érica, muito bom. E agora, pastor Cândido, nosso escritor aqui, vai tirar alguma coisa aí, cara. É incrível, Eu escolhi aqui, ó, Isaías 14, um texto forte, Isaías 14, versos 12 a 14, que diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É claro que, profeticamente, esse texto está apontando aqui para Lúcifer, né, o anjo que se tornou o diabo e tal. Sim. Agora, desse texto aqui, a palavra que vem para mim é a palavra trono. Quem que vai ocupar o trono do meu coração? É uma outra forma de dizer de que lado eu vou estar, né? Então, a palavra trono. Eu vejo aqui nas palavras do Lúcifer aqui, subirei, estabelecerei o meu trono. Então, ele quer ser o centro, ele quer escolher o destino, mas que a nossa decisão seja estar do lado de Deus e dar a ele o trono do nosso coração. Sensacional, é isso aí. Bom, se você percebeu, mas a gente está estudando aí um capítulo, né, capítulos antes do âmago do tema da nossa lição, que é mensagens. A mensagem vai estar no capítulo 14, especialmente lá do verso 6 até o verso 12, especialmente ali as 3 mensagens angélicas. Estamos usando o contexto geral antes. Na próxima lição a gente vai estudar depois que a mensagem é dada, a partir do versículo 14 em diante ali, o que acontece depois que essa mensagem é dada, né? As consequências que cada um vai ter que colher de acordo com ter aceitado a nossa mensagem. Mas resumindo assim, a grande questão envolvendo as 3 mensagens angélicas envolve exatamente isso. Você vai temer a Deus ou não vai? Você vai adorá-lo, glorificá-lo ou não? Você vai estar do lado dele ou não? Dos mandamentos dele ou não? Vai receber o selo dele, a marca dele ou não? A questão toda aqui é de que lado você vai ficar. E um recado já foi dado até agora, né? Não podemos ficar sem escolher. Não tem neutralidade, né? E o mais inteligente é escolher o lado de quem já venceu, né? E ele não vai vencer, ele já venceu, né? No céu, na cruz, e em nome de Jesus também no trono e no coração de cada um de nós aqui também. Bom, eu queria agora, caminhando já para o final, eu queria pedir ajuda aqui, mais uma vez, aqui do pastor Alexandre, para ele nos ajudar aqui a trabalhar essa parte aqui do compartilha, a parte de quinta-feira. Como é que é essa ideia de aceitar as vitórias de Jesus? Não são as minhas vitórias e as vitórias dele? Como é que a Bíblia descreve essa ideia de que a gente pode se apropriar das vitórias que ele já obteve? A gente luta até com uma bagagem cultural, né? Por nossa cultura pagã e da igreja da Idade Média, esse lance de eu tenho que fazer algo para merecer, né? Os méritos. E não somente a cultura pagã. O judaísmo, com o desenvolvimento histórico deles, acabaram caindo na mesma armadilha. Principalmente depois da destruição do Templo de Salomão, que virou Templo de Salomão, né? Era Templo de Deus, virou Templo de Salomão. E aí, na reconstrução, eles foram assim... Eles tomaram uma consciência das consequências que levou à destruição, à apostasia, à iniquidade. E foram para o outro extremo, né? E aí eles foram para o outro extremo, estabelecendo um conjunto de regras, de valores, dentro de uma tradição. Os escribas e fariseus nascem ali nesse negócio, né? Exatamente. E aí a gente também tem um pouquinho desse resquício, dessa ideia que eu tenho que fazer algo para ser aceito. É o contrário. Você vai fazer porque você já é aceito. Amém. Você vai ser santo porque o eterno venceu.
E ele te deu condições de ser santo. Sabe que é isso que as pessoas têm que tomar consciência. O grande conflito, ele existe, a iniquidade está aí. Sem Cristo, você vai se afundar no pecado. Sem Cristo, não há limite para você se afundar no pecado. A palavra diz que um abismo puxa outro abismo e não vai ter fim. Por isso, você que está ouvindo e assistindo, você tem que entender que Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo estabeleceu um caminho que você pode sair. Como diz o salmista Davi, né? Você me tirou, Senhor, da lama, do tremedal de lama, o Senhor me resgatou. Então, Cristo venceu e entregou essa vitória para nós. E a gente pode trilhar esse caminho de vitória sendo santos, como Ele é santo. Andando com Ele, né? Andando com Ele. É legal essa lição, destaca aqui. Eu queria até destacar essa parte da lição que eu achei fantástica, né? Porque a gente faz um maravalismo, né? Pra gente, meu Deus, o que eu faço para alcançar a vitória, né? Para ter a vitória, né? O que eu tenho que fazer, né? E é interessante, né? Que a lição fala assim, embora a batalha ainda esteja acontecendo na Terra, o fato é que Satanás já perdeu. E ponto final. Ele já foi derrotado. Eu não tenho que vencer o diabo. Eu tenho que aceitar a vitória de Cristo sobre ele no meu lugar. Satanás só tem poder na proporção que você entrega esse poder para ele. Satanás só tem poder na sua vida na proporção que você entrega esse poder para ele. Porque ele é um derrotado. Na cruz ele foi derrotado. É isso aí. Alguns cristãos experimentam constantes derrotas e frustrações espirituais. E eles esperam alcançar a vitória sobre algum defeito ou pecado, mas nunca compreendem a realidade da vitória de Cristo para eles em sua vida pessoal. Então, a vitória sobre o pecado, plena e completa, foi feita por Cristo e garantida por Cristo para mim, sobre minha vida pessoal. As vitórias que eu vou ter na minha vida, crescer, me desenvolver, ser fiel, andar com Ele, é um resultado da aceitação dessa vitória pela fé. Ele viveu no meu lugar, obedeceu no meu lugar, morreu no meu lugar, ressuscitou no meu lugar. Aceitar isso pela fé para nós é difícil, porque a gente... E minha parte? Minha parte é aceitar. Aí vem a sementinha do orgulho, né? Não tem que fazer da nada. arrogância, de achar que eu tenho algo a contribuir, né? Como dizia o saudoso pastor Amin Rodor, a única contribuição que você tem para a sua salvação são os seus pecados. Nossa. Ai, Deus, tem misericórdia. Uma contribuição mais aqui, sobre isso aqui? Sobre essa parte de quinta-feira? Ponto final. Boa. Caminhando pro final aqui, indo pro consenso, queria só destacar essa última parte assim, que achei legal demais. Né? Quando aceitamos pela fé, olha o que Cristo fez por nós, nossa dívida é cancelada e somos considerados perfeitos aos olhos de Deus. Já pensou? Então, é interessante demais, né? Porque é difícil a gente quebrar esse paradigma, né? De que a gente tem que fazer algo para ser salvo, né? É difícil a gente aceitar que o que ele fez foi suficiente e fazer porque ele já me salvou, viver uma vida nova porque ele já me salvou. É óbvio que quem foi salvo não vai ficar lá morrendo no rio de novo, cara. Ele vai agora ficar na terra, vai curtir, vai ficar sobre a rocha, vai aproveitar e sem querer voltar para onde ele estava. É a consequência de uma vida vitoriosa, né? Viver com Cristo, ele vai viver uma vida vitoriosa ao lado dele. E isso não envolve não passar por problemas ou dificuldades, ou passar por uma frustração, uma depressão. Porque a gente vai ter problemas aqui. Mas consciente de que, embora a gente esteja sofrendo ou passando por alguma dificuldade, ou até fracasso, a gente não precisa desistir. Porque Jesus já venceu. Né? E as frustrações fazem parte da caminhada para que possamos ter amadurecimento, né? E nos tornar mais fortes, né? Nessa caminhada com Cristo. Caminhando para o final aqui, eu queria ouvir aqui, até Érica, pode até nos ajudar aqui na parte do consenso. Aqui tem vários textos que geralmente fazem a gente pensar, refletir sobre o resumo assim, da lição. Tem uns textos que fundamentam as ideias desenvolvidas na lição. E eu queria perguntar se tem um texto que queria destacar. A parte de sexta-feira fala a realidade de um grande conflito. A lição começou falando sobre isso. O texto base da lição falou sobre isso, né? De que há um conflito que começou no céu, que está acontecendo aqui na Terra, mas que o desfecho final já foi revelado. Alguém já venceu, né? Você queria destacar uma coisa sobre a sexta-feira aqui, sobre a parte de consenso? Eu queria voltar um pouquinho, mas tem tudo a ver com a sexta-feira, que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: somos um movimento profético
com missão definida e por mais que, vez ou outra, nos distanciemos disso, é hora de voltar os olhos para a direção correta. Então, nós somos um movimento profético com a missão definida. A missão, ela é definida, está no nosso coração e é esse o nosso foco. É isso que nós precisamos fazer. E a nossa missão é levar essa mensagem, né? Exatamente. É isso aí. Alguém queria fazer algum destaque de algum texto especial aqui? Tem um que eu já gravei aqui, mas quem quiser falar? Tem um aqui, Fabrício, que eu destaquei, está até destacado na lição, na verdade, Sim. falando sobre o livro do Apocalipse, né? Eu acho que a grande sacada da lição aí desse trimestre, a gente olhar mais uma vez, a gente não estuda a lição, né? A gente estuda a Bíblia através da lição, então a gente vai se aproximar desse livro do Apocalipse, que para tanta gente, por mais clichê que possa parecer, Apocalipse é destruição, é o Armagedon, é o final, é um mistério, mas na verdade Apocalipse é revelação. E aqui a lição destacou aqui, ó, suas verdades, deste livro, né? Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como o foram aos que viviam nos dias de João. Então a mensagem desse livro, ela é importante para a nossa geração. Deus não concedeu profecia para a gente se transformar todo mundo profeta, mas para a gente ser testemunha, para que quando acontecesse, a gente soubesse, Deus estava no controle todo o tempo. Então a mensagem desse livro, e que a lição nos ajuda a aprofundar o entendimento sobre ela, a mensagem desse livro é para nós. Isso aqui para mim é o que eu destacaria na parte do consenso. Ok, sensacional. Alguém mais queria destacar alguma coisa aí? Eu quero só destacar uma frase aqui, ó. Ele, o Eterno, né, não tem prazer na obediência forçada. Nossa. E concede a todos livre arbítrio, para que lhe possam prestar serviço voluntário. O cristianismo é uma religião prática, ela não é teórica. Então, nós como igreja, existe um lance por aí, né? Eu sou a igreja. Não, você não é igreja de coisa nenhuma. Deus tem a sua igreja e a igreja é a comunidade. Tem um conceito judaico que diz que santidade se desenvolve na comunidade. Uhum. Você não consegue ser santo sozinho. O fato de você ser chamado por Deus para ser santo está na base da lei de amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós fazemos serviço. Você quer desenvolver sua santidade, não é você se isolar. É você se misturar e fazer a diferença nas trevas. Lá com aquele jovem, com aquela jovem que está lá nas trevas e muitas vezes até inconsciente das trevas, e você vai brilhar ali. Aí você mostra a santidade. Você faz o serviço voluntário, o serviço de amor, tirando essa pessoa das trevas e você sendo a luz para ela. E trazendo para a luz como Deus nos tirou das trevas e trouxe para a luz. Bom, a gente caminhando aqui já para o final, a gente vai ter que orar, porque foi muito legal, hein, gente? Mas olha, eu achei fantástico, você mencionou, ela falou de missão, essa ideia de voltar para a missão, que a gente perde meio rumo, existe uma mensagem, existe um tempo, existe uma mensagem clara a ser dada, e Deus está perguntando quem quer ser o mensageiro, né? Isso. Quem quer me temer, quem quer ver minha glória, quem quer adorar somente a mim, adorem, não é isso? Viver de forma prática, né? Uma vida obediente, de santidade e tal. E relacional, né? Interessante que o conflito termina trazendo a harmonia que o pecado tinha estragado, né? Mas só que ela já deve ser experimentada agora. Ele vai te falar aqui assim, o seguinte, ó, no Patriarca dos Profetas, assim, enquanto o amor para com Deus predominava, o amor de uns para com os outros era cheio de confiança e abnegação, né? Viver bem, ou se relacionar bem com as pessoas, ou dar a elas o privilégio de conhecer o mesmo Jesus que a gente conhece, de forma abnegada, às vezes até sair da sua zona de conforto, na maioria das vezes vai ser assim, é uma forma de você viver, ou dizer de que lado você vai estar, de que lado você quer estar. E esse relacionamento tem que ser verdadeiro, íntegro, né? Cheio de confiança, cheio de abnegação. Nenhuma nota dissonante havia para desafiar as harmonias celestiais. Ele fala que isso foi vivenciado, né, no período ali da igreja, dos apóstolos, eles receberam o Espírito Santo, né? Espero que a gente viva também isso no final, e a gente viva, né, esses princípios na prática, né, na comunidade, na igreja, e assim possa dizer de que lado a gente realmente quer estar. Uma coisa é certa, aqui é descrito, né, nos textos finais aqui, de que Satanás será destruído, né? Aniquilado. No grande final do conflito, no final do grande conflito, Satanás irá receber a sua recompensa, né? E tudo que Deus quer é que a gente não esteja do lado de um derrotado, né?
E o lago de fogo e enxofre foi feito só para ele, para a besta e para o falso profeta. Verdade. Não foi feito para mais ninguém. Se você for parar lá é porque você quis. Porque a vitória já é garantida e o convite já é estendido. Ok. Amém. Acabou o tempo, hein, gente? Bom, eu queria pedir agora aqui que o pastor Cândido orasse, né? E pedindo para que esse material incomodasse, né? No bom sentido, despertasse no coração de alguém, para a gente de fato saber o tempo que a gente está vivendo. Estamos em conflito, né? Existe uma mensagem que tem que ser dada, né? E o mais importante de tudo, de escolher de que lado queremos estar. E ao escolher estar no lado de Cristo, naturalmente, vai ser quase impossível a gente, aliás, não vai ser nem coerente a gente guardar para a gente, né? Depois de escolher estar do lado dele. Ora com a gente, amigão. Vamos orar. Nosso grande Deus, muito obrigado pela liberdade que nós temos de ler e estudar a Tua Palavra. Amém. Obrigado porque a Tua Palavra é uma carta de amor dirigida para nós, Teus filhos nessa terra. Obrigado por este tema tão especial que estamos abordando durante este trimestre e que cada um daqueles que estão conectados com a gente ou que terão contato com este material, que no coração de cada um nasça o desejo de ler o teu livro, de conhecer a tua vontade, de ouvir a tua voz, Pai. Que ao entendermos o teu chamado, sejamos nós aqueles que vão se levantar para proclamar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Amém. Este é o nosso desejo, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cândido, aí, pela parceria. Obrigado, Érico. Foi top demais, hein? Legal. Obrigado, pastor Alexandre. Que bom estar com vocês aqui. E também queríamos agradecer você que tem acompanhado aí nosso primeiro episódio. Vem uma temporada linda aí pela frente. Uma temporada de decisão, gente. De que lado a gente quer realmente estar. É uma decisão diária. E saber que no final desse grande conflito já existe um vencedor. E Jesus, ele já venceu. Que as vitórias que ele já conquistou sejam suas também na sua experiência com Jesus até que ele venha. Amém. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de perseguir a gente lá nas redes sociais, acompanhando no nosso Instagram e também no YouTube, a Minutagem, compartilhando esse conteúdo, não só desde o nosso YouTube, Paulista Leste, mas também lá na plataforma de áudio que você achar bem melhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Te espero lá.